Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos tendo mais uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de compreender o que Deus está nos ensinando para que nós possamos ser mais que vitoriosos em todas as coisas, amém? Hoje nós estaremos lendo Marcos de número 2 e olha que a palavra de Deus nos diz. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouvia falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava sobre o telhado, e através de uma abertura no telhado, eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega a tua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar sim os pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E Jesus saiu outra vez para a beira-mar. E uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me, Levi. Assim Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, e viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. E os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. E não viram dias, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo sim eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal enquanto caminhavam, e seus discípulos começaram a colher as espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando eles e seus companheiros estavam necessitados com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, nós entendemos claramente aqui em Marcos de número 2 também, que era ali um dos seus discípulos, né, que estava acompanhando Jesus, ele estava escrevendo, anotando todas as coisas que eles tinham de informação, que eles enxergavam, que eles ouviam através de Jesus. E aqui, através do Espírito Santo, ele nos registrou coisas claras para que eu e você possamos ter o entendimento de o que devemos fazer perante a face de nosso Deus. Quais são os caminhos corretos a se trilhar, qual é a conduta correta de um cristão, de um verdadeiro adorador. Então, a gente vê que todo o tempo Jesus estava ali exortando as pessoas. Por ser uma novidade, né? Por mais que eles estavam esperando há muito e muito tempo a vinda do Messias, mas por ser algo tão novo, tão inédito, ali eles tinham muitas e muitas dúvidas, tinha muitas incredulidades, e Jesus ia ali sanando todas essas incredulidades. Ele ia ali, através da palavra, dos ensinamentos, sanando tudo isso que ocorria na mente e no coração desses homens. E, contudo, ele fazia também os seus milagres, coisas tremendas e maravilhosas. Algo muito interessante que eu quero trazer à tona aqui para mim, para você,
Por mais que nós passamos por dificuldades, meus amados, situações contrárias, situações que eu e você nunca desejamos passar e nem desejamos que o nosso próximo passe, mas infelizmente isso acontece. Ali a gente vê claramente a vida de um paralítico que tinha 4 amigos, 4 pessoas que se compadeceu dele, que se ofereceu, fez um baita de um esforço. Você fica imaginando um paralítico, acredito em torno de uns 80, 90 quilos, um homem, ou talvez menos, mas pelo menos 70 quilos de peso, meus amados. Em cima de uma maca, 4 homens, andando no meio da multidão, subindo sobre o telhado, amarrando corda sobre a maca e descendo o homem com a sua força. Olha só a tremenda ajuda e força que esses homens fizeram por uma pessoa. Isso é o verdadeiro amor. E Jesus, na hora que verificou e avistou aquele ato de fé, automaticamente ele perdoou os pecados daquele homem. Jesus sabia que ia ter dúvidas, sabia que ia ser questionado por aqueles homens que estavam ali simplesmente para ver o que Jesus estava fazendo. E foi isso que aconteceu. Ali aqueles religiosos começaram a perguntar: ei, como assim? Como isso é possível? Por que você está dizendo que você perdoou os pecados desse paralítico se só Deus tem esse poder? Eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que estava em carne e osso para trazer vida para eles. E Jesus ali falou assim: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, porque realmente estão perdoados? Ou levanta e ande? As duas coisas. Jesus tem o poder para todas as coisas. E ali o Senhor Jesus mostrou o poder e a autoridade que estava sobre ele. E aquele homem foi curado. Então você vê que é um conjunto de informações. Primeiro, a força de vontade dos amigos de ajudar aquele homem paralítico. 2, a fé daquele paralítico que ele seria curado se ele estivesse na presença do Mestre. 3, Jesus ensinando para mim e para você que ele tem poder sobre céu, terra, debaixo da terra, todas as coisas viventes, terrenas e espirituais. Tudo está sob o poder dele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então Jesus mostrou e demonstrou o poder que está sobre ele. Amém? Então a gente vê que eles ficaram maravilhados, ficaram atônitos, porque Jesus estava não só falando, e sim fazendo. Por isso que é importante, meus amados, nós não só dizermos, falarmos, mas sim a gente testificar também com a nossa conduta, com as nossas obras. Entende? A nossa vida, ela é um testemunho vivo, mais do que até as palavras que nós falamos. Amém? Por isso que Jesus fala que nós verdadeiramente temos que ser transformados por um novo homem, e o velho homem tem que ficar para trás, porque as pessoas avaliam mais o que nós fazemos da vida, não o que nós falamos. Amém? Então, meus amados, aqui a gente vê, posterior a tudo isso, Jesus explicando, porque havia questionamentos e por que Jesus está, de vez ficar conosco aqui, que somos, né, da lei, cumprimos a lei, nós somos, né, santos, por que ele não senta conosco para comer, mas ele faz ao contrário, ele senta lá com os pecadores, lá com os ladrões. E Jesus, tendo discernimento de espírito do que eles estavam argumentando, Jesus disse: ei, eu vim para esses, eu vim para quem está com doenças, com enfermidades, quem está com problema, eu vim para aqueles que são necessitados, eu vim para os pecadores, eu estou igualando todo mundo, eu não estou fazendo acepção de pessoas. Jesus estava dizendo que ele estava vindo para trazer salvação para a humanidade, não para um grupo somente. Amém? Por mais que a salvação de imediato, de início ali, Jesus veio simplesmente para os judeus, mas os seus o recusaram e ele abrangeu, ele abriu as portas do reino para os gentios, para nós, peregrinos. Glórias a Deus, mas o Senhor sabia de todas as coisas. Eu tenho a plena certeza que Deus sabia que ele ia ser recusado pelos judeus. Entende? Isso tudo é um ensinamento, meus amados. O Senhor, ele tem domínio sobre a história. O Senhor tem domínio sobre o ser humano. O Senhor tem o domínio sobre tudo. Tudo ele tem domínio. Quando eu paro para pensar, meus amados, através de tudo que a gente ouve de histórias da palavra de Deus, acontecimentos, nós podemos ter um entendimento, por mais que nós temos o livre-arbítrio, meus amados, mas é restringido. Não é totalmente assim, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, né? O Senhor, se eu quiser fazer isso, o Senhor não vai me impedir, meus amados. Isso não é verdade. Entende? Lógico que tem consequências, tanto das coisas boas quanto das ruins, mas eu tenho que ter o discernimento que Deus tem poder sobre tudo. Se Ele quiser, sabe, transformar uma pessoa, por mais
terrível que ela seja, se Deus quiser, Ele transforma. A gente vê várias coisas que aconteceu na história, que está registrado aqui na palavra de Deus, que é verdadeira. Nabucodonosor, que era um homem cheio de poder, de majestade, ele dominava o mundo naquela época, né? E ali naquele momento que ele começou já expandir, sabe, esse orgulho, esse altivez dele, que ele queria pôr sobre as pessoas, indo acima de Deus, meus amados, o que Deus fez com ele? Transformou ele num animal irracional, tirou o raciocínio do homem. Você consegue entender? Para pensar, você virando um animal, como se fosse um cachorro que não entende nada, andando de quatro, comendo mato. Olha que Deus tem poder para fazer na vida de uma pessoa. Entende? Então, nós temos que ter um entendimento, meus amados, que Deus tem o poder para fazer o que Ele quiser. O que Ele quiser. Então não é muito mais fácil nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de obediência? Não é mais fácil a gente aceitar o plano de vida que Deus tem para cada um de nós? Não é mais fácil nós aceitarmos a correção do Pai, porque só corrige quem ama, meus amados. Quem não ama, deixa largado. Tá nem aí. Entende? Vai na tua sorte, faz o que você quiser da tua vida. O problema é seu, não é assim, a pessoa que não ama. Mas nosso Deus não é assim, meus amados. Ele ama tanto a mim, a você. Ele ama tanto a humanidade, que Ele constantemente, Ele vem fazendo coisas extraordinárias para fazer nós termos a atenção dEle. Ele chama a mim, Ele chama você constantemente para: ei filho, ouça o que eu estou te dizendo. Assim como Jesus estava ensinando, Deus a todo tempo quer nos ensinar. Como? Através dos seus profetas, através de sonhos, visões. Tudo que acontece na nossa vida, meus amados, desde as pequenas coisas às maiores coisas, tudo Deus tem um significado, tudo tem um propósito. Quando a gente passa a entender que tudo no mundo, tudo que acontece no mundo, está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, se nós não tivermos esse entendimento, a gente sofre demais. Então, meus amados, Deus veio para ti sim. Se você aceitar, se você abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar na tua vida. Ele vai fazer morada, Ele vai transformar você de dentro para fora, como Ele transformou todos os seus discípulos e todos aqueles que deram ouvido a Ele. Os que não deram ouvido pagaram o preço, mas os que foram fiéis e confiaram em Jesus tiveram vida e vida em abundância. Então, meus amados, é muito fácil entender. Nós não devemos ficar questionando o que Deus nos ensina. Não devemos ficar questionando o que Deus faz nós passarmos. Porque se Ele é perfeito, logo nós somos imperfeitos. Porque o único que é perfeito é Ele. E se Ele faz a gente passar por certas coisas, é porque é necessário. Então, de vez a gente ficar murmurando, reclamando, questionando, vamos tentar compreender o porquê das coisas. Para que Jesus está fazendo isso na nossa vida? Com certeza tem um significado, tem um propósito, que é cada vez eu e você melhorarmos mais, para que possamos ter condições de ajudar o próximo. Isso é uma corrente, é um ciclo. É um ciclo que não tem fim, meus amados. Deus trabalhar na minha vida, para depois eu trabalhar para Deus, para depois Deus, através de mim, ser usado para ajudar o próximo. Mas primeiro Ele faz a nossa vida. E muitas das vezes, para nós sermos totalmente libertos, totalmente transformados, isso dói muito. Então vamos entender que assim como Jesus Cristo escolheu os seus discípulos, assim Ele escolheu a mim e a você, para que possamos dar fruto no reino. Amém? O Senhor é dono de tudo. O Senhor Jesus é dono de tudo, é dono do sábado, inclusivemente. Pessoas ainda que seguem essa doutrina humana, entende? Que o sábado não pode fazer nada, não pode doar sangue, não pode ajudar uma vida. Entende? Jesus está dizendo: eu sou o Senhor até mesmo do sábado. Entende? Tudo pertence a mim. Se é para mim, amém. Lembra quando Jesus falou assim: se está conosco, amém. Tá agregando. Se não está conosco, está espalhando. Então, meus amados, independente do dia, se for para Deus, é válido. Está fazendo para glorificar o nome de Deus? É válido, independente do dia, da hora, circunstância, local. Deus seja glorificado sobre todas as coisas. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a tua mente, o teu coração, e que eu e você possamos compreender, meus amados, que nós temos que mudar diariamente para melhor, não para pior. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.